O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Prezados irmãos e irmãs, aqui presentes e você em casa. O Evangelho de hoje, Jesus ele traz com muita clareza sobre a finalidade dos seus ensinamentos. E aqui nós podemos dividir o Evangelho em duas partes. E a primeira parte, nós poderíamos aqui levantar uma pergunta: quem são os verdadeiros e autênticos discípulos de Jesus? Jesus ele começa o texto dizendo: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a minha vontade. Jesus aqui, com muita clareza e profundidade, ele está dizendo que aqueles que vão entrar no reino de Deus não são aqueles que ficam dizendo Senhor, Senhor, que muitas vezes aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas na verdade não querem assumir na sua vida a vontade de Deus. Aqui no texto, Jesus vai dizer que muitos chegarão para Jesus dizendo: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que nós realizamos milagres? Não foi em teu nome que nós pregamos? Jesus ele vai dizer no último dia: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Eu acho interessante que Jesus, ele não usa meias palavras para nos dar uma mensagem. Jesus, ele é muito claro. E ele aqui está dizendo, não adianta nada eu dizer que aceito Jesus, que eu tenho como Senhor, se eu não coloco em prática os seus mandamentos. Isso para Jesus não tem efeito, não produzirá frutos. E Jesus vai dizer no último dia:
afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por que Jesus vai dizer isso no dia do nosso juízo particular? Porque, na verdade, Jesus está interessado que aquilo que nós professamos com as nossas palavras, que a gente coloque em prática. Diante deste evangelho, a interpretação que nós podemos fazer é a seguinte: nós precisamos professar com a vida aquilo que professamos com palavras. Se eu digo que sou cristão, se eu digo que sou católico, eu preciso colocar em prática o mandamento do Senhor. O que adianta sair pelas ruas, sair por aí afora, dizendo, aceita Jesus, ou então, eu aceitei Jesus como Senhor, se quando eu vou olhar minha vida, ela está toda fora do trilho, fora da direção? Tem cristãos que às vezes vão à igreja, cumprem todos os preceitos, mas quando saem da igreja não colocam o evangelho em prática. São pessoas más, que só fazem o mal às outras pessoas? Será que isso é ser cristão? Será que de fato isso significa que eu professei a minha fé em Jesus como Senhor e Salvador? Esse é o questionamento que eu levanto para você fazer. E esse é o questionamento que eu também me faço essa pergunta. Será que quando falo de Jesus, quando sair daqui, eu vou viver Jesus como eu preguei e ensinei? No dia do nosso julgamento diante de Deus, nós vamos nos apresentar com aquilo que fizemos e com aquilo que falamos. Por isso que o meu conselho para você é, pense bem antes de você falar alguma coisa. Olhe bem como que estão as práticas da sua vida. Porque se nós somos cristãos, nós somos os primeiros chamados a viver com autenticidade o Evangelho. Jesus está dizendo, não entrará no reino dos céus aquele que só diz Senhor, Senhor, mas não coloca em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha como Jesus ele é firme. Olha como Jesus ele não coloca aqui meias palavras. Na segunda parte do Evangelho, Jesus ele vai comparar aquele que põe em prática a vontade de Deus como um homem prudente. Como que deve ser o homem e a mulher prudente segundo o Evangelho de hoje? É assim, Jesus conta uma parábola. Quando caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Esta metáfora que Jesus utiliza aqui é para dizer que um homem e uma mulher de fé, que vive a sua fé com prudência, com autenticidade, ele é igualzinho uma árvore de bambu. Presta atenção como é que é o bambu quando vem uma tempestade. Quando vem uma tempestade, uma chuva forte, preste atenção como que são os bambus. Eles envergam, mas eles não quebram. Quando eles secam, eles voltam à posição normal. Então, eu quero aqui utilizar essa comparação para dizer, com toda a caridade, às vezes a gente tem que ser como bambu. Pode até vacilar, pode até envergar, mas não quebra. Assim deve sermos nós, cristãos. A gente pode até vacilar na vida? Podemos. Quem que não erra na vida? Quem que não tem pecado? Quando aquela mulher prostituta, pecadora, chegou para Jesus, quando os fariseus queriam apedrejá-la, Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Qual foi ali o ancião que ameaçou jogar pedras naquela prostituta? Ninguém, porque todos tinham pecado. Então, Jesus, em outras palavras, está dizendo que o cristão é aquele que não quebra, é aquele que fica firme. Vem a chuva, vem as enchentes, os ventos dão contra ela, mas ela não cai. Ela permanece firme como a rocha.
Então é assim que nós todos temos que ser na vida, estar firme na rocha. E quem que é essa rocha que nós temos que estar firme? Jesus, a palavra de Deus, minha gente. Nós precisamos confiar e acreditar na palavra de Jesus, porque essa palavra aqui, ela não frustra ninguém. A palavra de Jesus não decepciona ninguém. E quem está firme na palavra de Cristo não vai cair. Não vai, tenha certeza disso. Pode vir as chuvas de provações, podem vir as doenças, podem vir as perseguições, ele não vai cair. Por que ele não vai cair? Porque ele está firme na rocha. Ele está firme na Eucaristia. Ele está firme ali na oração com a palavra de Deus. Ele está ali na missa, mas não está de corpo presente, mas ele está ali prestando atenção naquela palavra que está sendo ministrada, porque aquela palavra está transformando a minha vida. Então, esse tipo de homem e mulher prudente vai dizer o Evangelho, é aquele que escuta, acolhe a palavra de Jesus e a coloca em prática. Do contrário, Jesus ele disse assim, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Que tipo de cristão é esse? É aquele cristão que na verdade fala até de Jesus, tem até palavras bonitas, mas na verdade a sua vida é um desastre. Então quando vierem as tempestades e as provações, vai cair, não vai aguentar ficar firme. É assim que acontece quando eu vejo muitos cristãos saírem da igreja. Saem da igreja por qualquer coisa, abandonam Jesus por qualquer coisa. São pessoas que na verdade, será que elas estavam firmes na rocha com Jesus? Porque na hora da provação a gente não pode correr não. Na hora da provação não foge de Deus não. Na hora que as coisas estiverem difíceis não foge de Deus não. Continua lá com Ele. Segura nas mãos ensanguentadas de Jesus e vai em frente, porque você vai vencer. Por que a gente vence? Porque a gente está em Jesus, porque a gente anda na palavra. Então não tem como cair, não vai cair. Pode até envergar, mas não vai quebrar. Então que diante do Evangelho de hoje, que a gente possa fazer uma reflexão. Jesus, eu quero ouvir e colocar em prática a sua palavra. Mesmo nos momentos difíceis, que nós permaneçamos na rocha que é Jesus. E hoje, como que nós podemos ficar firmes na rocha que é Jesus? Fica firme na Eucaristia. Quando for à missa, chegue na missa. Abra seu coração para Jesus, porque Ele tem uma palavra para você. E quando você for receber Jesus Eucarístico, receba com fé, receba com amor, porque você está recebendo Deus no seu coração. E eu tenho certeza que quando as tempestades de provação derem contra você, você não vai cair, porque Jesus vai te sustentar. Então não tenha medo, não desanime. Segure forte nas mãos ensanguentadas de Jesus. Eu tenho certeza, o seu anjo da guarda não vai te deixar cair, mas vai te manter de pé. Fecha teus olhos agora e peça a Jesus que Ele te faça um homem e uma mulher firme. Firme na Eucaristia, firme na palavra. É na palavra de Jesus que a gente tem que ficar. Não na palavra dos outros, não na palavra do mundo, mas na palavra de Cristo. Confie em Jesus. Segura nas mãos dEle. Você pode até vacilar, mas você não vai cair, porque você está com Jesus. E Jesus está com você. Você vai vencer. Tenha fé. Tudo isso vai passar, porque você está firme na rocha,
que é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.